Boa tarde a todos. Finalmente conseguimos aqui resolver as questões técnicas. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer à coordenação do mestrado pelo convite para estar hoje presente e partilhar um pouco do trabalho desenvolvido durante o projeto de investigação. Portanto, aqui a temática do trabalho relaciona-se com a caracterização dos perfis de atividade física dos idosos com mais de 75 anos e também a caracterização dos padrões de comportamentos sedentários e a relação destes níveis, tanto de atividade física como de comportamentos sedentários, com a autoperceção de saúde e com a dor. Como podemos verificar na apresentação da professora Madalena, perante uma estrutura populacional a envelhecer rapidamente, temos assistido a um interesse crescente em perceber como controlar os efeitos negativos do processo de envelhecimento, onde a atividade física tem de facto surgido como uma resposta de uma forma consistente, nomeadamente ao nível da melhoria da autoperceção de saúde e da dor. No entanto, e apesar de todos estes benefícios, este segmento da população continua a corresponder ao segmento mais sedentário e inativo da população, onde uma fraca saúde percebida e a dor são muitas vezes apontadas como as principais barreiras à atividade física. Portanto, atualmente as recomendações apontam que, para se atingir benefícios de saúde nesta população, os idosos deverão realizar, no mínimo, 150 minutos de atividade física moderada por semana, aumentar o volume de atividades ligeiras e reduzir os comportamentos sedentários. No entanto, ainda não temos conhecimento em relação a dados concretos e objetivos que nos permitam afirmar se, de facto, este segmento da população cumpre ou não estas recomendações. Portanto, se cumpre os tais 150 minutos mínimos por semana de atividade física moderada e de que forma são cumpridos este tempo de atividade física, e ainda refere o aumento das atividades ligeiras, mas para quanto? Portanto, mesmo na nossa prática, quando queremos aconselhar um termo no sentido de aumentar a atividade ligeira ou reduzir os comportamentos sedentários, ainda não conseguimos determinar para que valor deverá ser aumentado, no caso da atividade ligeira, ou reduzido, no caso do comportamento sedentário. Portanto, a atividade física e os comportamentos sedentários correspondem a comportamentos complexos, influenciados por muitos fatores, onde a autoperceção de saúde e a dor são frequentemente apontados como principais barreiras. No entanto, ainda não se sabe bem qual o mecanismo subjacente a esta relação e também qual o impacto desta relação. Esta informação parece relevante, dado o seu impacto ao nível da funcionalidade, qualidade de vida e bem-estar dos idosos. Assim, o presente estudo teve como objetivo geral caracterizar os níveis de atividade física e comportamentos sedentários em pessoas com mais de 75 anos e analisar a relação com a autoperceção de saúde e a dor. Em relação à população-alvo definida, portanto, a população-alvo definida seriam pessoas com 75 ou mais anos de idade, a residir na comunidade, inscritas no Centro de Saúde de Algesur, Centro Social de Oceira, no Concelho de Óbidos, e Centro de Dia da Zambujeira do Mar. As variáveis em estudo foram o nível de atividade física, o nível de comportamentos sedentários, a autoperceção de saúde e a dor. Foi então aplicado um protocolo de avaliação, constituído por um questionário de atividade física, o IPAS, a ESF-12 e a escala numérica de dor. O questionário de atividade física foi desenvolvido especificamente para o presente estudo, é composto por dois grupos. O primeiro grupo pretende caracterizar os participantes em relação às características sociodemográficas, enquanto que o segundo grupo assemelhava-se a um diário de atividade física, onde os participantes relatavam todas as atividades que tinham realizado em cada dia da semana anterior e a duração de cada uma destas atividades. Posteriormente, estas atividades foram classificadas tendo em conta a sua intensidade em METS e agrupadas em sedentárias, ligeiras, moderadas ou intensa, tendo sido calculado o somatório tanto em minutos por semana para cada categoria, como em termos de proporção que cada categoria ocupava na semana dos participantes. A nossa amostra foi então constituída por 66 participantes, oriundos de um meio rural, maioritariamente de género feminino, uma idade média de 80 anos. Apresentavam um baixo nível educacional, onde quase 30% não sabia ler nem escrever, e quase 44% do primeiro ciclo do ensino básico incompleto.
63,6% referiram não praticar atividade física regularmente. Em relação às categorias definidas, verificámos que os comportamentos sedentários ocupavam cerca de 50% das atividades totais na semana dos participantes, as atividades ligeiras 38,5% e as atividades moderadas, em média 480 minutos por semana, que correspondeu a 11%. Verificámos também que as mulheres apresentavam níveis de atividade ligeira superiores aos dos homens. Em relação ao nível de escolaridade, os participantes com menor grau, com menor nível educacional, apresentavam menores valores ao nível do total da atividade física moderada, do gasto temporal e energético semanal e a pontuação da atividade vigorosa. E os participantes mais velhos apresentavam também menor total de atividade física moderada, menor gasto temporal semanal e menor gasto total energético semanal. Em relação ao estudo de associações, identificámos uma associação positiva entre a atividade física e a autoperceção de saúde, mais evidente ao nível do total da atividade física moderada, pontuação de caminhada e pontuação de movimento do IPAS. Verificámos uma associação negativa entre o nível da atividade física e a dor, e com maior expressividade ao nível da pontuação de movimento e pontuação de posição de pé do IPAS. Os comportamentos, a autoperceção de saúde apresentou ainda uma relação negativa com a pontuação de posição de sentado do IPAS e uma associação positiva com o total de comportamentos sedentários. Não foi possível detectar associações com significado estatístico entre os comportamentos sedentários e a dor. Portanto, na nossa amostra, os participantes ocupavam em média 35,9 horas por semana em comportamentos sedentários. Portanto, os comportamentos sedentários são comportamentos que ocorrem essencialmente na posição de sentado ou deitado, envolvendo um baixo gasto energético. E como também foi referido na apresentação da professora Madalena, estes comportamentos apresentam riscos, portanto, longos períodos de comportamentos sedentários aumentam o risco de declínio de saúde, independentemente do nível total de atividade física. Portanto, a atividade física realizada não irá anular os riscos inerentes à adoção de comportamentos sedentários. Tendo em conta estes riscos e a expressividade que estes comportamentos assumem na nossa amostra, consideramos que esta questão merece a nossa reflexão, principalmente considerando que a maior parte dos indivíduos sedentários não tem qualquer intenção em iniciar um programa de atividade física. Pelo que uma das estratégias poderia passar pela optimização dos comportamentos sedentários e estratégias adaptadas ao estilo de vida, como as Chair-Based Activities. Durante a avaliação por diário, verificámos que muitos dos comportamentos sedentários consistiam em ver televisão, um grande número de participantes. Portanto, uma hipótese, uma possível estratégia para tentar quebrar este ciclo ao nível dos comportamentos sedentários poderia ser a introdução de exercícios, por exemplo, de fortalecimento muscular, enquanto estavam a ver televisão. E uma forma de motivação é para lembrar, durante os intervalos do programa de televisão que está a ver, fazer os tais exercícios acordados. O objetivo seria uma forma de reduzir os comportamentos sedentários, mas promovendo a manutenção das rotinas diárias dos participantes, o que acreditamos que também poderá minimizar os efeitos ao nível da adesão, da fraca adesão. Em relação à atividade ligeira, portanto, não existem muitos dados em relação ao nível de atividade ligeira nesta população, uma vez que a maior parte dos estudos tem-se focado essencialmente nas atividades de intensidade moderada e intensa, negligenciando as atividades ligeiras de uma maneira geral e o seu contributo para os gastos energéticos diários. Na nossa amostra, verificámos elevados níveis de atividade ligeira e principalmente nas mulheres. Portanto, as mulheres apresentavam níveis mais elevados em comparação aos homens. Esta diferença entre género foi atribuída à realização das atividades domésticas, uma vez que, pelo menos nesta faixa etária, estas tarefas são preferencialmente realizadas pelas mulheres. Existem outros autores que também defendem que, quando as atividades domésticas são incluídas no processo de avaliação da atividade física, que as mulheres se revelam mais ativas que os homens.
Esta questão também é importante na medida que nos desperta para novas estratégias em termos da promoção de atividade física e estratégias que visem a valorização destas atividades. Portanto, são atividades que os participantes já realizam, que já fazem parte do seu dia-a-dia. Se conseguíssemos optimizar a sua execução, quer através da frequência semanal, do tipo de atividade em si, se conseguirmos então de uma forma global melhorar este perfil de atividades ligeiras, poderíamos contribuir para o aumento da atividade física global, mantendo as rotinas e minimizando os problemas da adesão. E nesse sentido, o diário revelou-se importante, uma vez que nos permitiu ter esta perspectiva das diferentes atividades realizadas. Dado o seu caráter inclusivo, independentemente do nível de intensidade da atividade realizada, todas foram incluídas, o que nos permitiu diferenciar os diferentes níveis de atividade. Temos aqui o exemplo de um participante e aqui podemos perceber a expressividade das atividades ligeiras e também dos comportamentos sedentários. Portanto, parece-nos que aqui seria importante tentar diminuir os comportamentos sedentários e optimizar o perfil em termos de frequência das atividades ligeiras. Em relação às atividades moderadas, os participantes realizavam em média 480 minutos por semana, que é bem superior aos mínimos recomendados. O que, apesar de se traduzir em interpretação animadora, não é um valor bastante superior, esta análise acarreta alguns riscos, porque o total de atividade moderada por semana, isto nós fomos percebendo com a análise dos diários, que o total de atividade moderada não nos dá informação suficiente, e particularmente ao nível da distribuição semanal. O que verificámos é que num grande número de participantes as atividades moderadas correspondiam a atividades domésticas mais intensas, como o aspirar, lavar o chão com a esfregona, e geralmente eram atividades que eram realizadas apenas num dia da semana. Portanto, num grande número de participantes, as atividades moderadas estavam concentradas apenas a um dia da semana, inflacionando o valor total de atividades moderadas realizadas. O que nos leva também a questionar em termos dos benefícios de saúde, que, portanto, as recomendações aconselham um mínimo de 150 minutos, mas será que, se estes 150 minutos tiverem uma distribuição mais equitativa ou respondendo aos princípios da atividade física, será que não poderemos optimizar os benefícios de saúde associados à realização destas atividades? E aqui temos exemplo de dois participantes, onde, por um lado, com esta avaliação através do diário, conseguimos perceber, eu não sei se as cores estão perceptíveis em relação aos diferentes tipos de atividade. Portanto, aqui serão as atividades moderadas e em ambos os casos estão maioritariamente concentradas num dia da semana. Portanto, aqui uma possível forma ou uma possível estratégia de intervenção poderia ser distribuir esta quantidade de atividade moderada pela semana, procurando melhorar o perfil da atividade física moderada. Para além desta noção de distribuição semanal da atividade física moderada, esta análise com o diário, como referi anteriormente, também desperta-nos para a questão dos comportamentos sedentários e da atividade ligeira. Ou seja, temos um participante a cumprir os mínimos propostos, mas temos também aqui um elevado número de comportamentos sedentários, ou um longo período de comportamentos sedentários. Uma vez que estas atividades moderadas não vão anular os riscos destes comportamentos, é sem dúvida uma área onde teríamos também de intervir. E outra questão seria também tirar proveito aqui das atividades ligeiras, porque na maioria dos participantes, na grande maioria aliás, eram as atividades que surgiam com maior expressividade, um maior número. Portanto, teríamos aqui também atividades que já estão a ser realizadas e que, se conseguíssemos alterar aqui a questão da frequência, da duração e do tipo, poderíamos melhorar o perfil de atividade física, mantendo a realização das atividades e sem necessidade de abandonar os hábitos de vida diária. Portanto, aqui uma das nossas propostas passa precisamente pela optimização das atividades realizadas, melhorando a proporção das diferentes atividades. No entanto, ainda temos nesta fase uma questão, que é qual a proporção desejável.
Portanto, temos um perfil de 50% de atividade de comportamentos sedentários, 38,5% de atividades ligeiras, 11% de atividades moderadas. Mas não sabemos bem o que é que isto significa, na medida que o que é que se pretende. Qual é que seria a proporção desejável para pessoas com 75 ou mais anos de idade. E também perceber quais os benefícios de saúde associados às diferentes distribuições de atividade física. Portanto, foi identificada uma associação positiva entre a atividade física e a autoperceção de saúde. Esta associação também tem vindo a ser identificada noutros estudos, nomeadamente no estudo de Salgueiro e de Balboa Castilho, onde identificaram que a atividade física estava associada a uma melhor autoperceção de saúde em diversos domínios da SF36. Portanto, apesar de, aparentemente, na nossa amostra, identificarmos esta associação positiva, tendo em conta as limitações metodológicas, nomeadamente em relação à dimensão da amostra e ao processo da amostragem, acreditamos que se justifica aqui a necessidade de explorar melhor estas relações, tentar perceber melhor qual a intensidade destas associações e qual o mecanismo subjacente, tendo em conta o seu impacto para a população e na medida que também poderão melhorar, principalmente ao nível do processo de avaliação e também de intervenção. A dor apresentou uma associação negativa com a pontuação de movimento e a pontuação de posição de pé. Esta associação também existe, encontramos pelo menos 2 estudos que também referiam esta associação entre a dor e a atividade física, onde os participantes com menos dor apresentavam níveis mais elevados de atividade física. No entanto, o mecanismo subjacente à relação entre a dor e a atividade física não é claro, tendo em conta que a própria dor é um fenómeno complexo e multifatorial, percebendo-se que aqui a relação com a atividade física seja igualmente complexa. O que é proposto, portanto, a evidência aponta para a existência de uma relação recíproca entre dor e atividade física, onde a dor levará a uma redução do nível da atividade física, por sua vez levará a um descondicionamento físico, que, associado à diminuição da atividade física, poderá induzir a dor. Foi identificada uma associação negativa entre a autoperceção de saúde e a pontuação de posição de sentado do IPAS. Portanto, o estudo de Balboa e Castilho também identificou uma relação gradual entre o número de horas sentado e diversos domínios da SF36, onde o autor explica o mecanismo, portanto, associa o número de horas sentado ao excesso de peso e à obesidade, que, mediado por diabetes e hipertensão arterial, poderá contribuir para uma pior autoperceção de saúde. Ao contrário do que prevíamos, encontramos uma associação positiva com o total de comportamentos sedentários. Portanto, um ponto de interrogação. Daqui o que verificámos na nossa amostra é que a grande maioria dos comportamentos sedentários correspondia, como eu disse anteriormente, ver televisão, no caso das senhoras ver crochê, mais no caso dos senhores jogar às cartas. Portanto, eram atividades de lazer características desta população. Portanto, a hipótese que propusemos, aliás, primeiro levantámos uma questão: o que é que será que estas atividades específicas representam para o indivíduo, e que, tendo em conta a natureza destas atividades e o prazer envolvido, pudesse influenciar positivamente a autoperceção de saúde. Mas, no entanto, mais uma vez, é uma área que terá que ser melhor explorada e necessita da realização de mais estudos. Não nos foi possível detectar uma relação entre os comportamentos sedentários e a dor, portanto, nenhuma relação com significado estatístico. No entanto, tendo em conta a relação complexa existente entre a dor e a redução de atividade física, a nossa hipótese seria de que a dor, portanto, levando à redução do nível de atividade física, pudesse levar aqui também ao aumento dos comportamentos sedentários e, desta forma, relacionar-se com o nível de dor. No entanto, tendo em conta a prevalência que a dor assume nesta população e potencialmente afetando ou inibindo a realização de atividade física, acreditamos que é também uma área que deverá ser explorada em estudos com maior qualidade metodológica.
Portanto, foi-nos possível então caracterizar o perfil da atividade física da nossa amostra, com comportamentos sedentários a ocupar metade do total de atividades, as atividades ligeiras 38,5% e a atividade física moderada a superar largamente os mínimos propostos pelas recomendações. No entanto, acreditamos que um total de atividade física moderada não será suficiente para analisar os perfis de atividade física desta população, sendo realmente importante complementar esta informação, onde o diário poderá ser uma ferramenta importante, na medida que nos dá informação em relação à frequência, em relação aos diferentes tipos de atividade. E também poderá ser importante no desenvolvimento de novas estratégias adequadas à especificidade dos utentes e também às atividades do dia-a-dia. Portanto, estratégias adaptadas ou direcionadas para aquilo que são as suas atividades diárias. Identificámos, portanto, a nossa amostra, a atividade física estava associada a um maior nível de atividade física estava associado a uma melhor autoperceção de saúde e a uma menor intensidade de dor. E os comportamentos sedentários a um score mais elevado na pontuação de comportamentos, pontuação de posição de sentado do IPAS. Contudo, acreditamos que será importante continuar a investigação nesta área e desenvolvimento de mais estudos com dimensões da amostra superiores e maior qualidade metodológica e caracterizar então os níveis de atividade física. Com a hipótese que talvez o perfil de atividade física de cortes de idosos ativos evidenciar um envelhecimento bem sucedido e ativo poderá ser o objetivo e a progressão a atingir para os restantes. E essa informação também será fundamental ao nível do desenvolvimento de futuras estratégias de intervenção direcionadas para as atividades desta população. Também consideramos importante explorar aqui a relação entre os níveis de atividade física e comportamentos sedentários e a autoperceção de saúde e da dor, uma vez que este estudo poderá facilitar a avaliação e a detecção de casos de risco através da avaliação da autoperceção de saúde e da dor e a comparação com a atividade física e os comportamentos sedentários. Muito obrigada e não percam, dia 28 de fevereiro e 28 de março, é assim a publicidade.